morning. Bom dia. So good to be with you this morning. Tão bom estar aqui com vocês essa manhã. I hope you had a great night. Tomara que você tenha tido uma boa And I hope noite, you had some time to process through some of what God did here yesterday. que você tenha tido um tempo para processar um pouco do que Deus te ensinou ontem. So today we begin in the very beginning. Então hoje nós vamos começar de fato lá no comecinho, In the very beginning of time, lá no comecinho do tempo, before time even began, antes do tempo sequer ter começado. the Bible says that there was nothing, A Bíblia diz que não existia nada, absolutely nothing, absolutamente nada, except for God. com exceção de Deus. God existed Deus existia in of himself, nele mesmo, and he needed nothing, e ele não precisava de nada, and he was content. e ele estava satisfeito, contente. But God created. Mas Deus criou, Like a grand artist como um grande artista, on a canvas of nothing, com uma tela vazia, God spoke, Deus falou, and by the very power and nature of his word, e pelo poder e natureza da sua palavra, onto this canvas of nothing, nessa tela vazia, God brought wonder. Deus trouxe a maravilha. He painted color and movement and picture. Ele pintou cor, movimento, imagem. He made light and darkness. Ele fez luz, fez trevas. He placed into this canvas the universe as we know it. E nessa tela ele colocou o universo como nós o conhecemos. And into the universe, he created our planet. E nesse universo ele criou o nosso planeta. And into our planet, he made wonderful, vibrant, colorful life. E nesse planeta, no nosso planeta, ele colocou vida vibrante e abundante. And then into all of this wonder, E então, em todas essas maravilhas, he created a space, no meio de tudo isso, ele criou um a espaço, garden, um jardim. and into the garden, E no jardim, he created the pinnacle of his creation. ele criou o pináculo de sua criação. He created us, Ele nos criou, mankind, raça humana, in the form of Adam and Eve. na forma de Adão e Eva. And God said E Deus disse that the purpose of all of this que o propósito de tudo isso was that his invisible qualities, é que as suas qualidades invisíveis, his nature, sua his natureza, character, seu caráter, his creativity, sua criatividade, his glory sua glória would be known. seriam conhecidos. Not because he needed that, Não porque ele precisasse but because disso, he is good. mas porque ele é bom. And so all of creation shouted at us Então toda essa criação colocada the aqui em invisible nós, qualities of God, essas qualidades invisíveis de Deus, and we shouted at creation e nós devolvemos isso para the a very criação image of God. como a imagem de Deus. For we were created to reflect his image. Porque nós somos criados para refletir a imagem dele. And we shouted at each other, E nós então passamos isso uns para os outros. the image of God. A imagem de Deus. Adam to Eve, Eve to Adam, Adam to Eve, Eve to Adam. Adão para Eva, Eva para Adão, Adão para Eva, Eva para Adão. Our purpose for existing, Nosso propósito de existência, our created purpose, o propósito da nossa criação was to know God era conhecer a Deus and to make God known. e fazer Deus conhecido. That's it. É isso. Everything we did Tudo que nós fizemos was to know God foi conhecer and Deus to make God known. e fazer Deus conhecido. And we knew him without boundary or restriction, E nós o conhecíamos sem nenhuma barreira, sem nenhuma restrição, in perfect freedom, com liberdade total, perfeita. and we made him known without boundary and E restriction. nós o fizemos conhecido sem barreiras In e sem perfect restrições, freedom. com liberdade perfeita. Into that story, Nessa história, the enemy of God came. veio o inimigo de Deus. And he came because he hated God. E ele veio porque ele odeia Deus. He had rebelled against God Ele tinha se rebelado contra in an Deus, effort to overthrow God, num esforço de tentar derrubar Deus, but since he could not, mas como ele não conseguiu, he has been bent on the destruction of all that is goodness of God. ele tem agido para tentar destruir tudo que é de Deus. So he came into our story Então ele veio na nossa história and he said to Adam and Eve, e ele disse para Adão e Eva: God is holding you back. Deus está atrasando a vida de vocês. He says to you, Ele diz para vocês: if you eat of this fruit, se você comer desse fruto, you will die. você vai morrer.
But that's not true. Isso não é verdade não. If you eat of this fruit, Se você comer desse fruto, the fruit of good and evil, o fruto do bem e do mal, the knowledge of good and do evil, conhecimento do bem then e do you will mal, know what he knows. então você vai saber You o que will ele see sabe. what he E sees. você vai ver o que ele vê. You will be like him. E você será como ele. You won't need him. Você não vai mais precisar Eat dele. of the fruit, Coma o and you will fruto. become divine. E você vai se tornar divino. He's holding you back. Ele está atrapalhando sua And vida. Adam and Eve believed the lies of the enemy. E Adão e Eva acreditaram nas mentiras do And diabo. they did not believe God. E eles não acreditaram em Deus. And they ate of that fruit. E eles comeram do fruto. And they did not discover divinity, E eles não descobriram divindade, knowing what God knows, saber o que Deus being sabe, like God. ver como Deus vê. They discovered exactly what God said they would. Eles descobriram exatamente o que Deus disse que eles iriam Into descobrir. our human story Na nossa história da humanidade and into the story of all creation, e na história de toda a criação, sin entered in. o pecado entrou. And the fruit of sin came with sin. E o fruto do pecado veio com o And the pecado. fruit of sin is death. E o fruto do pecado é a morte. And we were separated from our freedom. E nós fomos então separados de nossa liberdade. Freedom to know God without restriction, Da liberdade de conhecer a Deus sem restrição. and the freedom to make God known without restriction. E a liberdade de fazer Deus conhecido sem restrição. We lost our created purpose. Nós perdemos o nosso propósito criacional. We lost our lives, Nós perdemos nossas vidas. and we were dead. E nós estávamos mortos. God should have left us there Deus deveria ter nos deixado ali, mortos. into our own self-destruction. Ali na nossa própria autodestruição. In fact, we see this path De fato, a gente vê esse as caminho. early as Cain and Abel. Começou bem cedo com a Caim e Abel. Immediately the fruit of death shows up. Imediatamente o fruto da morte aparece na Two história. brothers in conflict, Dois irmãos em conflito, they don't work it out. eles não resolvem os One conflitos, kills the other, um mata o outro. and death comes. E então a morte vem. The real fruit of death, O fruto real da morte, we see just a little further in the story. a gente vê um pouquinho depois na história. Right before God flooded the planet, Um pouquinho antes de Deus inundar o planeta, the scripture says, as escrituras dizem every thought and intention of man was evil. que todo pensamento e intenção do homem era para o mal. Every thought and Todo intention of pensamento man was e evil. intenção era para o mal. We were going to kill each other. Nós estávamos no caminho de matar uns aos outros. And by God's grace, E pela graça de Deus, He rescues us from ourselves, Ele nos resgata de nós mesmos, from our own self-destruction. da nossa própria autodestruição. And He pulls Noah out of the story Ele pega e puxa, tira Noé da with história his family, com a sua família and he starts again. e ele começa de novo. Sin is still in Noah, Os pecados ainda está em so the Noé. story is not without sin and death, A história não deixa de ter pecado e morte, but we get a fresh start. mas a gente tem um novo começo. Just a little while further into the story, Um pouquinho depois da história, mankind unites. a raça humana se une. We are not bent on each other's destruction. Nós não estamos a caminho da destruição um do outro. We are now bent on our own divinity. Agora nós estamos buscando a nossa And própria we build a divindade. tower. A gente constrói uma torre. We will be like God, we Nós say. seremos como Deus, nós dissemos. In our disunity, E na nossa we desunidade, try to kill each other. nós tentamos matar In um ao our outro. unity, E na we are nossa, filled with arrogance and pride. e na nossa unidade nós somos Death cheios shows up de everywhere. arrogância e orgulho. A morte sempre aparece na história. And God separates us into language groups Então Deus nos separa em grupos So de that- línguas we would not destroy ourselves in our unity. para que nós não destruamos a nós mesmos e a nossa unidade. Then God Então Deus pulls out of all these nations tira de todas essas nações a single nation, uma nação, the nation of Israel. a nação de Israel. He rescues this nation Ele resgata essa nação from another nation, de uma outra nação, the nation of Egypt, a nação do Egito, in a great and supernatural rescue, num resgate fantástico e sobrenatural, remembered forever in the Passover meal. que é lembrado para sempre na refeição da Páscoa. And he rescues this nation E ele resgata essa nação to show himself para mostrar a si mesmo, to all nations a todas as nações, by the way he loves this nation. pela forma como ele ama essa nação. He gives this people Ele dá a esse povo his protection, sua proteção, his presence, sua presença, his power. seu poder. He gives them the law Ele os dá a lei so that they would have a tangible description of righteousness. para que eles pudessem ter uma descrição tangível da justiça. This is what righteousness looks like. É assim que a justiça se parece.
And E he gives them the system of sacrifice. ele também dá a eles o sistema sacrificial. Why? Por quê? Because when they get the law, Porque quando eles receberam a lei, they realize they are not capable of living righteously. eles perceberam que eles eram incapazes de viver de forma justa. And the consequences of living unrighteously E as consequências de viver de forma injusta is the wrath of God. é a ira de Deus. And so, to keep them from the wrath of God, Então, para salvá-los da ira de he Deus, gives them the system of sacrifice. ele dá a eles o sistema sacrificial. But the system of sacrifice cannot satisfy the justice of God. Mas o sistema sacrificial é incapaz de satisfazer a justiça de Deus. Because the things being sacrificed are not good enough, Porque as coisas que estão sendo sacrificadas não são boas o suficiente, powerful enough não são poderosas o to suficiente take on our sin. para tirar o nosso pecado. So we live, Então a gente vive this nation, essa nação in a cycle, num ciclo, knowing the law, conhecendo a lei, breaking the law, quebrando a lei, sacrificing, sacrificando to temporarily satisfy the wrath of God, para satisfazer temporariamente a ira de Deus, to put it off for some future time. para colocar um pouquinho de tempo aí, para And postergar um then pouquinho. being stuck in chasing our own story, E depois eles estão lá presos nessa busca da sua própria história, breaking the law, quebrando a lei, sacrificing, sacrificando, pushing the wrath of God off empurrando um pouquinho mais com a for barriga a some ira de future Deus time. para algum tempo futuro. And this is our cycle. E esse é o ciclo. We are not free, Nós não estamos we are livres, bound. nós estamos presos, Bound by the escravos. law, Escravos pela lei, bound by righteousness, escravos pela justiça, bound by wrath, escravos pela ira, children of wrath, filhos da ira, under the temporary grace of God. debaixo da graça temporária de Deus. But this was not God's full story. Mas essa não era a história completa de Deus. It was just a reflection of what was to come. Era só um reflexo do que haveria de vir. In the Old Testament, No Antigo Testamento, God begins to whisper, Deus começa a sussurrar: one is coming. aquele está vindo, One is coming. ele está vindo. And when he E comes, quando ele vem, all will be made right. tudo vai ser All will be feito certo. set right. Tudo vai ser This colocado direito. mess that has been made, Essa bagunça que foi feita, he will have the power ele vai ter o poder to set it right. para resolver. In the book of John, E no livro de João, John says it best. João fala da melhor John forma chapter 1. possível. João capítulo 1, In the beginning no começo was the Word, era a palavra. and the Word was with God, E a palavra estava com Deus. and the Word was E a God. palavra era Deus. And the Word became flesh E a palavra se tornou carne and dwelt among us. e habitou entre nós. The very power that created all things, O próprio poder que criou todas as the coisas, Word of God Himself, o mundo do próprio Deus, became one of us. se tornou um de nós. And in the form of the Son of God, E na forma do Filho de Deus, Jesus Christ, Jesus Cristo, He lived among us. ele viveu entre nós. He suffered with us. Ele sofreu conosco. He faced our life. Ele viu nossas vidas. And He lived a life E ele viveu uma vida that the Scripture says que as Escrituras dizem fulfilled all righteousness. cumpriram toda a justiça. Every piece of righteousness, Cada pedacinho da justiça, He fulfilled it. ele cumpriu. But He was not done. Mas ele não He tinha then terminado ainda. fulfilled the sacrificial system Aí depois disso ele cumpriu o sistema sacrificial and did what every sacrifice before Him could not. e fez o que todos os sacrifícios feitos antes dele eram incapazes de fazer. He became the Lamb of God. Ele se tornou o Cordeiro de Deus. And in His death and E resurrection, em sua morte e ressurreição, He permanently satisfied the wrath of God ele satisfez de forma permanente a ira de Deus on our behalf. em nosso lugar. And that became our salvation. E isso se tornou a nossa salvação. Later on in the New Testament, Mais para frente no Novo Testamento, the authors of the New Testament os autores do Novo Testamento will unpack vão abrir the details and nature of this great work of redemption. e explorar os detalhes desse trabalho, dessa obra redentiva. One of my favorite summaries of this great work of redemption Dos resumos favoritos que eu tenho dessa grande obra de redenção is found in the letter of Ephesians. está na carta aos Efésios, Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. And this is what it says. E diz assim: And you and I were dead in the transgressions and sins in which we once walked. E vocês e eu, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados nos quais costumávamos viver.
following in the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Quando seguimos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. The end of verse 3 literally says, and we were by nature children of wrath, like the rest of mankind. E no final do versículo 3, ele literalmente diz que nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. A perfect description of who we are before we know Jesus. Uma descrição perfeita de quem nós somos antes de conhecermos a Jesus. And then my two favorite words in all of Scripture. Então aparecem as duas palavras que são para mim as minhas favoritas de toda a Bíblia. Two words that if we lose them, we lose everything. Duas palavras que se nós as perdemos, nós vamos perder tudo. But God. Mas Deus. But God. Mas Deus. Thank God. Graças For God. a Deus. Right? Por Deus, né? But God. Mas Deus. Despite who we were, Apesar de quem nós éramos, God is about to do something. Deus vai fazer algo. And what does it say? E o que diz que Deus fez? But God, Mas Deus, todavia Deus, being rich in mercy, que é rico em misericórdia, because of the great love with which He loved us, pelo grande amor com o qual nos amou, even when we were dead in our trespasses, mesmo quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, made us alive together with Christ. Ele nos deu vida com Cristo. By grace you have been saved, Pela graça vocês foram salvos. and that is good news. E isso são Isn't that boas good novas. news? Não são boas You novas? guys don't seem super excited. Vocês não parecem muito You animados ought com to be essas boas super novas. excited. Vocês deveriam estar muito Like, animados com essas boas really, you novas. ought to be super Vocês excited. realmente deveriam estar muito animados com We essas boas have novas. forgotten what good news that is. Porque nós esquecemos quão boas essas novas Like, são. like it happened to us in the past somewhere. Parece que aconteceu algo lá atrás pra It is gente no good passado. news today. Isso aqui é boas novas pra gente hoje. But God Mas Deus made you and me alive fez com que eu e você estivéssemos vivos when we were dead. quando nós estávamos mortos. That is good news. Isso são boas novas. And that would be enough, would it not? Isso seria suficiente, não seria? My soul was dead, A minha alma estava child of wrath. morta. E eu era filho da ira and He made me alive. e Ele me fez vivo. That would be enough. Isso seria suficiente. But He's not done. Ah, mas Ele não terminou ainda. That is not where it stops. Não é onde termina o texto. Olha, He makes my soul alive, Ele fez a minha vida, a minha alma viva. and then He says this, E então Ele diz o seguinte, verse 6. versículo 6. And raised us up with Him, E nos ressuscitou com Ele, and seated us with Him e com Cristo nos fez assentar in the heavenly places in nos, Christ Jesus. nos lugares celestiais em Cristo Jesus. So not only does He make us alive, Então Ele não apenas nos faz vivos, but He redeems our future. mas Ele redime o nosso futuro. We have a future Nós temos now futuro agora. that exceeds the Garden of Eden. Futuro que vai além do Jardim do Éden. It is better than what we were created into. Futuro que é melhor do que aquilo no qual nós That somos criados. It's good news. Isso são boas novas. My soul is alive. A minha alma está viva. That would be enough. Isso seria suficiente. My future is redeemed. Meu futuro está redimido. That would be enough. Isso seria suficiente. But He's not done yet. Mas ele não acabou Look ainda. what He says next. Olha o que ele diz depois disso. Why would He give us this future? Por que ele dá pra gente For esse what futuro? purpose? Para qual propósito? Here it is. Verse 7. Versículo 7. So that Para in the coming ages mostrar nas eras He que eu might vivi. show the immeasurable riches Para mostrar a incomparável riqueza of His de grace sua graça in kindness em sua bondade, toward us in Christ Jesus. demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, God Deus is going to lavish upon us vai derramar sobre nós His kindness sua bondade for all of por eternity toda a eternidade. because He's that good. Porque Ele é bom desse Because He's jeito. that good. Porque Ele é bom assim. But God Mas Deus made me alive me fez vivo when I was dead quando eu estava morto and gave me a future e me deu futuro when I had none, quando eu não tinha futuro so nenhum. that He can be kind to me. Para que Ele pudesse ser bom Forever. para comigo, para sempre. That's crazy. Isso é loucura. That's crazy. Isso é loucura. That is good news. Mas isso é boas novas. That is good news. Isso é boas And that novas. would be enough. E isso seria suficiente. That would be enough. Seria I suficiente. mean, I'm done. Tá, chega, né? There can't be more. Não tem como ter mais do que Oh, isso. no. There's more. Não, tem mais. It gets better. Fica melhor Wait for ainda. it. Look. Espera, olha. Verse 8. Versículo 8.
For it is by grace that you have been saved, Pois vocês são salvos pela through graça, faith, por meio da fé. and this not your own E doing. isso não vem de vocês. Just a reminder, Só uma lembrança aqui, this is a gift from God. é um presente de And you Deus. say, I brought my faith. E você fala assim, eu trouxe a minha fé. I believed. Eu criei. You should read Hebrews Você deveria ler Hebreus, chapter 12. capítulo 12. Let's fix our eyes on Jesus, Vamos fixar nossos olhos em Jesus, the author o autor and finisher e consumador of our faith. da nossa fé. It is your faith, A fé é It is sua, mine. é minha, but it is his. mas é dele. It is a gift from him. É um presente dele. So I stand in this Então eu fico nisso and daqui I realize, e eu fico percebendo. but God Mas Deus is all that matters. é tudo que importa. But God. Mas Deus, I was dead, eu estava morto. but God. Mas Deus, I was doomed in the future, eu estava condenado no futuro. but God Mas Deus saved me. me salvou. Here it is. Watch. Fica aqui, tem mais. Verse 10. Versículo 10. For we are his workmanship, Porque somos criação de Deus, created in Christ Jesus, realizada em Cristo Jesus, for good works, para fazermos boas obras, which God prepared beforehand as quais Deus preparou antes that we should walk in them. para nós as praticarmos. What was our created purpose? Qual que foi o nosso propósito de Do you criação? remember? Lembra? We were created Nós fomos criados to know God para conhecer a and Deus to make him known. e fazer Deus conhecido. This is what gave us life. É isso que nos deu vida. This was our freedom. Essa era a nossa To liberdade. know God and to Conhe- make him known. Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. But we lost that Mas a gente perdeu isso in the fall. na queda. And here, E aqui, God restores it to us. Deus está restaurando isso pra He gente. makes our soul alive. Ele faz agora a gente ter vida, He redeems our future. Ele redime nosso futuro And he restores our purpose. e Ele restaura o nosso propósito. You and I were once chasing after the wind, as Solomon says, Eu e você estávamos antes correndo atrás do vento, como diz Salomão, trying to build kingdoms that would satisfy us, tentando construir reinos que nos satisfizessem, pursuing pleasures or significance or philanthropy, something that would make us feel good. buscando prazeres, propósitos, filantropia, algo que nos fizesse sentir bem. And now God E agora Deus calls us back in nos chama de volta to a grander adventure than ever, para a maior de todas as aventuras, to live out our purpose para vivermos o nosso propósito. while on this planet, Enquanto ainda aqui nesse planeta, a purpose to know him o propósito de conhecê-lo and to make him known. e fazê-lo conhecido. So everything we do now Então, tudo que a gente faz agora has the opportunity tem a oportunidade to know him more de conhecer mais a Deus and to make him known more. e de fazê-lo mais conhecido. Paul will write later on to the church in Colossae Paulo escreve depois à igreja em Colossos, in the book of Colossians, lá na carta aos and he will Colossenses, say these words e ele fala essas palavras in Colossians chapter 3 verse 17. em Colossenses 3:17. Whatever you do, Seja o que for que vocês fizerem, in word or in action, em palavras ou em ações, do it in the name of Jesus, façam em nome de Jesus, giving thanks to the Father. dando graças a Deus. Whatever you do, Seja o que for que vocês fizerem, do it with Christ in mind, faça-o com Cristo em mente, giving thanks to the Father dando graças a Deus Pai, for the glory of God. para a glória de Deus. So, what is our sacred work? Então, qual é o nosso trabalho sagrado? What is our invitation into redemption? Qual que é o nosso convite para a redenção? It is whatever you do Seja lá o que você fizer, as you place your mind on Christ. à medida que você coloca a sua mente em You Cristo. and I are invited Eu e você somos convidados to enter our day, para entrarmos no nosso dia. and from the moment we come awake, E para o momento que a gente acorda, whatever we do seja lá o que for que nós formos can be fazer, a sacred work. aquilo pode ser um trabalho Of the sagrado do Evangelho. The way I love my spouse if I'm married. A maneira como eu amo o meu cônge se eu The sou way I care casado. for my kids if I have A children. maneira como eu amo meus filhos se eu tenho filhos. The way I deal with my neighbor as I walk out my door. A maneira como eu lido com os meus vizinhos à medida que eu saio da porta de casa. The way I drive on the roads in Rio. A maneira como eu dirijo nas ruas do Rio de Janeiro. Lord help us. Deus nos ajude. Everything I do Tudo o que eu faço can be a sacred work now. pode ser uma obra sagrada agora. Every circumstance, Toda circunstância, every relationship,
Todo relacionamento, every resource that is mine, todo recurso que eu tenho is an opportunity é uma oportunidade for the great sacred work of God. para o grande trabalho sagrado de Deus. But the truth is, Mas a verdade é a seguinte: the day-to-day doesn't feel very sacred, o does it? dia a dia não parece muito sagrado, não é verdade? I have 8 children. Eu tenho 8 filhos. 7 of them are teenagers. 7 deles são adolescentes. It does not feel like a sacred work. Não parece um trabalho sagrado. It does not feel like a sacred work any day of the week. Nenhum dia da minha semana parece um trabalho They sagrado. drive me crazy. Eles me deixam doido. They drive my wife crazy. Eles fazem com que minha esposa fique When they louca. drive her crazy, E quando eles fazem que ela fique I louca, want to kill them. eu quero matá-los. It doesn't feel like a sacred E work. não parece nada sagrado. Marriage O casamento doesn't feel like a sacred work não every day. parece algo sagrado. Some days I don't like my wife very much. Alguns dias eu não gosto da minha esposa. Doesn't feel like a sacred work. Não parece algo sagrado, um trabalho sagrado. Some days going out into the world doesn't feel like a sacred work. Alguns dias saindo e vivendo no mundo não parece algo sagrado. Before you step into vocational ministry, Antes de você entrar pro ministério vocacionado, most of you probably worked a regular job, é muito provável que muitos de vocês tenham trabalhado num trabalho regular, waiting to finally do something significant for God. esperando pelo dia em que vocês finalmente fariam algo significativo para That did Deus. not feel like a sacred work, did it? Aquilo lá, aquele trabalho não sentia como algo sagrado para você. And because life does not feel like a sacred work, E porque a vida não parece ser um trabalho sagrado, it feels ordinary. parece algo ordinário, We become confused nós nos tornamos confusos when we are called into vocational ministry. quando nós somos chamados para o ministério vocacional. Because vocational ministry feels more sacred than the Porque other things. o trabalho, o ministério vocacionado, ele parece, a gente se sente como se fosse mais sagrado do que os It outros. feels more intentional. Parece mais intencional. So we become confused. Então nós nos tornamos confusos. We begin to believe that doing vocational ministry is the most sacred work. A gente começa a acreditar que fazer o trabalho, o ministério vocacionado é o trabalho mais sagrado que existe. This is where it's really at. Aqui sim, aqui é sagrado. This is where I feel significant. Agora eu me sinto significante. This is where I'm needed. Aqui eu vejo, aqui eu sou preciso, eu sou necessário nesse trabalho. This is where I matter to God. Aqui eu importo para Deus. And slowly, E devagarzinho, ministry becomes our idol. o ministério vai se tornando o nosso ídolo. We do ministry because it is sacred. Nós fazemos o ministério porque nós o consideramos sagrado. And we do it at the cost of everything E else. nós o fazemos ao custo de tudo mais. At the cost of our neighbors, Ao custo dos nossos vizinhos, at the cost of our spouses, ao custo dos nossos cônjuges, at the cost of our children, custo dos nossos filhos, at the cost of our own spiritual intimacy with God. ao custo da nossa própria intimidade pessoal com Deus. Because it is a sacred work. Porque é algo sagrado. Oh, Ah, and it needs me. ele precisa de mim. And so we work at ministry, Então a gente trabalha no ministério. and before we realize it, E antes da gente perceber, we forget why we're doing ministry. nós esquecemos por que nós estamos vivendo no We ministério. think it's to build this. A gente pensa que é para construir isso aqui. Find a piece of property, Encontrar um pedaço de propriedade, build a building, construir um prédio, figure out how to get people to come to it, descobrir como é que você traz pessoas para dentro desse fill prédio, the seats, encher o prédio, make it bigger, fazer o prédio maior, have people come visit ter mais pessoas from visitando other churches de outras igrejas to see how good we're doing. para ver como nós somos bons. Build it bigger. Então construir maior When it gets big enough, e quando ficar grande o write a suficiente, book. escrever um livro. Oh, yeah, Ah, agora sim. write a book. Escrever um livro. The book becomes famous. O livro se torna famoso. Speak at conferences. E aí você começa a falar em Tell conferências other pastors para falar para outros how to pastores do church really well como é que você deve fazer o seu ministério de igreja, so they can go do it para que eles possam ir e fazer and write a book e escrever um livro and speak at e conferences falar nas conferências and tell other pastors e how to falar do para it outros well. pastores como fazer. Like we have to be honest. A gente precisa ser honesto, pessoal. We really do. A gente realmente We precisa. forget A gente esquece and we think it's about all of this. e a gente pensa que o fim é isso aqui. This defies the gospel. Isso desafia e destrói o evangelho. Vocational ministry O ministério vocacionado is one piece é um pedaço of how we make the gospel beautiful. de como nós tornamos o evangelho lindo. It's one piece of our life we steward. É apenas um pedaço de como nós administramos nossa vida. It's one circumstance. É uma circunstância, It's one reality. é uma realidade. It's not all of it. Não é toda a realidade.
we are not to live our lives Nós não podemos, queridos, viver nossas vidas demonstrating the gospel by the ministries we build. demonstrando o evangelho simplesmente através dos ministérios que nós construímos. We are to live our lives Nós precisamos viver nossas vidas demonstrating the gospel by the life we live, demonstrando o evangelho através da vida que nós by the vivemos, friends we are to others, pelos amigos que nós somos para os outros, by the husbands and wives we are to one another, pelo marido e esposa que nós somos um by para o the outro, parents we are, pelos pais que by nós the way we somos, use our resources, pela maneira como nós by our usamos nossos generosity, recursos, pela nossa by our generosidade, everyday life, pela nossa vida by the cotidiana, way we converse with the person who serves us our coffee, pela maneira como nós conversamos com a pessoa que nos serve o café and by the way we pastor. e pela maneira como nós Pastoring is pastoreamos. one small piece of Pastorear this giant story. é um pequeno pedaço dessa história gigante. So we get confused Então nós ficamos confusos. and we start doing church E nós começamos a For the viver a sake of doing vida da church. igreja simplesmente pela própria igreja. and it becomes inward. E algo se torna interno. Now, because we're part of Acts 29, Então agora, porque a gente é parte da Atos 29, we're missional. nós somos missionais. Woohoo! We're missional. Nós somos missionais. So we're not inward, Então agora nós não somos mais We're internos outward. focados, a gente está focado lá fora. but I'm going to be honest with you. Mas eu vou ser honesto com vocês. Very often, Muitas vezes we are outward nós estamos focados para fora, because that is what's valued. porque isso é o que é valorizado. We are outward Nós estamos focados para because fora, that's what's strategic to build the church. porque a gente entende que isso é estratégico para edificar a igreja. If you're not out there Se você não estiver lá fora, reaching the people, alcançando o povo, they're not going to come in here. eles não vão entrar aqui. And so it becomes part of our strategy Então se torna parte da nossa estratégia to build the church. para edificar a igreja. Being outward, Ser focado para fora, being missional, ser missional, should not be part of our strategy não deveria ser parte da nossa to build the estratégia church. para edificar a igreja. It is the very essence Deveria ser a of why we essência exist. do porquê nós existimos. To know God Para conhecer a Deus in every circumstance, em toda every circunstância, relational dynamic, relacionamento, every resource, em todo and recurso to make God known e para fazê-lo in all conhecido those same things. em todas essas mesmas In coisas. fact, De fato, this is the very nature of the church itself. essa é a natureza da própria igreja. Jesus said, Jesus disse: we, nós, his people, seu povo, the church, a igreja, are going to go out vamos sair and invade the dark spaces on this e planet. vamos invadir os espaços escuros e sombrios desse mundo. Storm the gates of hell. Nós vamos destruir os portões do inferno. And where are the gates of hell on this planet? Onde é que estão os portões do inferno nesse planeta? They are everywhere where there are unredeemed things. Eles estão em todos os lugares onde existem coisas não redimidas. In every space of unredeemed reality. Em cada espaço da realidade não And redimida. we are going to go out Nós vamos lá fora and we are going to redeem e nós vamos redimir essas because we are coisas. his body. Porque nós somos o seu corpo. The church A igreja is going to become salt and light to the world. vai se tornar sal e luz para o mundo. This is what Jesus said, remember? Lembra do que Jesus disse? Matthew chapter 5. Mateus capítulo 5. What did he say? O que ele disse lá? He said, you are to be salt to the earth Ele disse: vocês devem ser sal para a terra and you are to be light to the world. e vocês devem ser luz para o mundo. This is what I've made you for. É isso que eu fiz vocês para isso. A light doesn't cover its light with a lid. Você não pega uma luz e tampa essa luz com a tampa. In the time of Christ, No tempo de Cristo, salt and light were like life itself. sal e luz eram como a própria vida. Salt had hundreds of valuable purposes. O sal tinha centenas de propósitos valorosos. It preserved things. Ele preservava coisas. It flavored Ele things. dava sabor para as coisas. Salt made everything better. O sal faz tudo melhor. Salt was of great benefit. Sal era era um benefício muito grande naquela Salt época. was worth more than gold. O sal tinha mais valor do que o ouro. And without light, E sem luz, the darkness was dangerous. as trevas eram perigosas. Light was of great value. A luz era de grande valor. Light brought freedom and life. A luz trazia liberdade. The church of God, A igreja de Deus, you and me, você e eu, and the people that make up the church e o povo que faz a igreja, ought to be of great benefit deve ser de grande benefício to the communities in which we exist. para as comunidades nas quais nós Our communities existimos. ought to think, As nossas comunidades precisam chegar ao ponto de thank pensar: goodness oh, the graças a church is Deus, here.
Graças a Deus tenho essa igreja They're the aqui. best thing that's ever happened to us. Eles são a melhor coisa que já aconteceu nessa They comunidade. have no agenda. Eles não exigem nada de They're nós. just awesome. Eles são simplesmente fantásticos. We want more of these Nós people. queremos mais desse povo aqui. This is how the community should feel about É it. assim que a comunidade deveria se sentir sobre a igreja. In fact, the author of Hebrews De fato, o autor de Hebreus, confirms this for us. ele confirma isso pra gente. In Hebrews chapter 10, Em Hebreus capítulo he 10, says, "Do not neglect gathering together, ele diz: não deixem de reunirmos como as some are in igreja, the habit of doing, como alguns têm o hábito de fazer, but gather regularly mas antes reúnam-se regularmente to stir each other up." para encorajar uns aos outros. For what? Para quê? Do you remember? Lembra? For love and good deeds. Para o amor e as boas obras. See, we preach that verse in our churches Vê, a gente prega esse versículo nas nossas to igrejas get people to come more often. pra gente fazer com que as pessoas Não, hein? venham mais e parem de faltar à Don't igreja. neglect gathering together Ei, não negligencie a reunião regularly, regularmente, as some of you tend to do. como alguns de vocês aí tendem a Let's fazer. gather regularly Vamos nos reunir so we regularmente can be here para que nós possamos estar aqui together. juntos. But the point of gathering was never together Mas o ponto da reunião nunca foi a reunião as an end. como um final, como um It was objetivo to final. gather Era para reunir so that we would stir each other up para que nós pudéssemos encorajar To go uns aos out. outros a irmos para fora, and to love a amarmos and to be people of good e deeds. sermos pessoas, um povo de boas obras. In Matthew chapter 5, Lá em Mateus capítulo where 5, Jesus talked about salt and light, quando Jesus fala sobre sal e luz, you know how he ends that? lembra como ele termina esse texto? In Matthew 5:16, Lá em Mateus 5,16, be salt and light to the world, right? sejam sal e luz para o mundo. Now you go out Agora vão and let your good deeds e que as suas boas obras be seen sejam vistas so that the world para que o will mundo glorify the Father glorifique o Pai that you serve. a quem vocês servem. We are supposed to be out there Nós devemos estar lá fora, doing great good fazendo o bem grandemente, because God is good, porque Deus é bom. not so we can grow the church, Não para que nós possamos just crescer a because that's igreja, what we do. porque muitas vezes a gente faz isso para crescer a igreja. I have found Eu tenho descoberto so often, muitas vezes even the good we do, que mesmo o bem que nós we fazemos, tie some strategy to it nós adicionamos alguma estratégia a esse bem, so that it will benefit the church. para que esse bem possa beneficiar a igreja. But the church was never supposed to be served by the world. Mas a igreja nunca foi pensada para ser servida pelo mundo. The church was never supposed to be benefited by the world. A igreja não existe para ser beneficiada pelo mundo. The church is supposed to serve the world. A igreja deve servir o mundo. And the world should benefit from the church. E o mundo deve ser o beneficiário da igreja. Why? Por quê? Because our master served us Porque o nosso mestre nos serviu. and we benefited from him E nós já somos beneficiários at dele. no cost of our own. E não custou nada pra gente. But God. Mas Deus. That's why we live. É por isso que nós That's vivemos. why we're free. É por isso que nós somos And livres. so we should go and do the same. Então nós deveríamos ir e fazer essas coisas. In the context in which I live, No contexto onde eu vivo, in the church that I'm a part of, lá na igreja da qual eu sou we parte, have been exploring this a lot a gente tem explorado muito isso over the last few years. nos últimos anos. We've been asking a lot of questions. A gente tem feito muitas What does perguntas. it look like to tell the gospel story instead of the church's story? Como seria pra gente começar a falar sobre a história do evangelho ao invés da história da igreja? What does it look like to enter our community Como seria entrar na nossa comunidade and to be of benefit to them e ser benefício para eles, without any sense of agenda? sem nenhum senso de exigência de volta, de How? eles darem alguma coisa pra gente? How do we defy what the community already thinks about the church? Como é que a gente desafia aquilo que a comunidade já pensa sobre a igreja? And how do we teach our people E como nós ensinamos o nosso povo not to think about telling the church's story, a não pensar sobre dizer a história da igreja, but to think about telling the gospel mas story? pensar sobre falar da história do evangelho? See, because what do we most often do? Veja, porque o que a gente faz com mais frequência We get in our churches, é a gente se reúne nas nossas igrejas, we tell our people, nós falamos pro nosso povo, invite a friend. convide um amigo. Invite a friend. Convide um amigo. Bring him to church. Traga-o para a igreja. When they come to church, E quando eles vêm para a igreja, we will preach a message nós vamos pregar uma mensagem that will have the gospel in it. e isso vai ter o evangelho na We'll mensagem present it well.
E aí vai ser bem apresentado. Then we'll have a altar call. E nós vamos então fazer o nosso apelo. And your friend can come to know E Jesus. então o seu amigo pode vir e conhecer a Then Jesus. both of you can go and invite 2 friends E então os dois, você e o seu amigo And agora bring them podem to ir e convidar mais 2 amigos. and bring them to the church. E trazê-los para a igreja. So what we unconsciously do E então inconscientemente tell o our que nós people estamos fazendo é falar para o nosso povo to go tell the story of the church. para eles irem contar a história da igreja. Now there's nothing wrong asking your people to invite a friend to church. Agora, não tem nada de errado em falar para alguém Don't go convidar home um and amigo say para a to your igreja. people, Não vai you're diz not pro- allowed to invite any friends to church. não vai dizer pro pessoal lá, nunca mais convida ninguém para vir na igreja. It's not the point. Não é esse o ponto. The point is so often we accidentally teach our people to tell the church's story instead of the gospel. O ponto é que muitas vezes, até mesmo acidentalmente, a gente ensina o nosso povo a contar a história da igreja ao invés de contar a história do evangelho. Because we do the same. Porque a gente faz a mesma coisa. So we've been thinking, how do we change this? Então a gente tem pensado lá na igreja, como que a gente muda isso? How do we teach our people to tell the gospel story? Como que a gente ensina o nosso povo a contar a história do evangelho? So we started doing it in a million little ways. Então a gente começou a fazer isso de 1 milhão de pequenas maneiras. I don't know how it works here in Brazil, Eu não sei como é que vai funcionar aqui no but in Brasil, America, mas lá nos Estados everybody Unidos, loves little bumper stickers on their car. todo mundo gosta de um adesivinho atrás do carro. So if there's a cool restaurant in town, Então se tem um restaurante bacana na cidade, or if you like Apple products instead of Microsoft products, ou então se você é um fã da Apple ao invés da Microsoft, or if you have a pet, ou se você tem um cachorrinho de estimação, you stick a sticker on the back of your você car. coloca lá um adesivinho atrás A do seu little carro. cat, Um gato pequenininho, an apple, uma maçãzinha, or your favorite restaurant's name. ou o nome do seu restaurante favorito. So churches Então as igrejas always have stickers for cars. muitas vezes também têm adesivos para carros. You drive around town, Você dirige na cidade First Baptist, e olha lá, Primeira Ah. Batista, Second Methodist, olha lá, Segunda Metodista, Catholic Church right olha there, lá, Católico. all by the little sticker on the back of E the car. todos eles têm lá o adesivinho lá atrás do carro. So we made stickers. Então a gente faz 'Cause that's what you adesivinhos. do. Coisas que fazem. And then you advertise your church. E é assim que você faz propaganda da sua All igreja. your people Todo o seu povo stick stickers, coloca os and people adesivos. go, yay! E as pessoas olham e falam assim, Mosaic's a ah, great lá, a church." igreja, deve ser uma igreja boa. And you always put the website E você sempre coloca lá o site da so igreja, people can make contact with para you. que as pessoas possam contactar você. So we thought, Então a gente pensou, what could we do with the sticker? como é que a gente pode fazer com essa questão do adesivo? So we designed a logo. Então a gente desenhou um logo. It's kind of a strange logo. É um logo, para ser sincero, meio estranho. It's this circle É um círculo with thorns, com espinhos and inside is hidden a dove. e dentro tá uma pomba escondida. We love our logo Nós amamos nosso because logo it tells the gospel story. porque ele conta a história do The crown evangelho. of thorns, Uma coroa de espinhos representing the representando price Christ paid, o preço que Cristo pagou, produced the dove, produziu a representing, pomba, representing the peace we have with God. representando a pomba, a paz que nós temos com And you Deus. don't see the dove Você não vê a pomba until you look pretty hard. até que você olhar bem de perto. So we produced the stickers, Então a gente fez os adesivos and we did not put the church's name underneath of e them. nós não colocamos o nome da igreja embaixo. We did not put the website underneath. Nós não colocamos o site embaixo. Just made the sticker. Só colocamos And we told our o logo people- no adesivo. We told our people, E a gente fala pro nosso put the povo, sticker on the back of your car, coloca lá o adesivo atrás do seu carro. and when somebody asks about the sticker, E quando alguém perguntar para você sobre o adesivo, share the gospel with them. compartilhe o evangelho. Tell them, oh, it's a crown, Fale para eles, é uma coroa. and there's a dove in it. E tem lá uma See the pomba. dove? Tá vendo a pomba ali? Oh, I see the dove! Ah, mesmo, olha lá, tem uma pomba ali. The crown A coroa is the price God paid é o for our preço, salvation. é o preço que Cristo pagou para nossa salvação. And the dove E a pomba is the peace that we have with God. é a paz que agora nós temos com And Deus. then we told our people, that's all you tell them. E aí a gente fala pro nosso povo, fala só isso. That's enough. É o suficiente. You don't have to tell, oh, it's my church's sticker. Você não My, precisa my falar, church is on this road, and they meet at this time. você não precisa falar para eles, é o adesivo da minha igreja que está lá naquela rua que se reúne em tal horário. Just tell them the gospel Não, story. não, não, só fala para eles a história do evangelho. Every Christmas, Todo Natal America goes crazy. é loucura, nos Estados Unidos é uma Like, loucura o you Natal. just want to leave America. A gente na época do Natal só quer ir embora Because- de lá, From November 20th porque de 20 de novembro mais ou menos to the Christmas day, até o dia de Natal, everybody shops like crazy. tá todo mundo comprando feito louco.
And the people that work in the shops, E as pessoas que trabalham nas lojas, it is the worst time of the year for them. é o pior tempo do ano para eles. People are rude As pessoas são rudes, and ridiculous, são ridículas, treat them badly, tratam os funcionários the muito mal, lines are long. as filas são enormes. So we print these little business cards Então a gente mandou imprimir esses cartõezinhos de visita. and they say, thank you for what you do. E eles, no cartãozinho está escrito, obrigado pelo que você faz. We know this season is harder than most. Nós sabemos que essa temporada, essa época do ano é a mais difícil de todas. We're grateful for you. Somos gratos por você. And then we tell our people E então a gente fala para o nosso povo na to get igreja a gift card para pegar, comprar or a little um bag of cartão que candy. vale alguma coisa em alguma loja and stick it on the back of the card e colocar atrás desse cartão and have 30 of them in their purse. e colocar 30 na bolsa deles. And during Christmas, E durante a temporada de Natal, when they get to somebody quando eles chegarem em that's alguém checking them out, que está lá na caixa da and loja that person looks tired, e aquela pessoa está com a cara de cansada, just hand them the card pega o cartão e entrega para aquela pessoa. and walk away. E vai embora. Is our church's name on the card? Tem o nome da igreja no cartão? Nope. Não. Our logo? Nosso logo? Nope. Não. Website? Site? No. Is there anything on the card that would help them find our church? Tem alguma coisa no cartão que ajudaria essas pessoas a achar a nossa igreja? No, Não. nothing. Nada. Nothing. Nada. It's just a card É só o cartão that says thank you, que diz obrigado. because that's what the gospel does. Porque é isso que o evangelho faz. And it doesn't have to be the story about our church, it E has não to be preci- the story about the E gospel. não precisa ser a história da nossa igreja, precisa ser a história do evangelho. We have to learn A gente precisa aprender to equip our saints a equipar os nossos santos to do the work of the gospel, a fazer a obra do evangelho, not the work of our church. não a obra da nossa igreja. And when they gather in E church, quando eles se reúnem na igreja, to stir them up nós precisamos animá-los to go do the work of the gospel. a ir fazer o trabalho, a obra do evangelho. Because every work is sacred. Porque todo trabalho é sagrado. Every business that you engage in can be sacred. Todo negócio no qual você entra pode ser sagrado. Every idea you have that you spend in your community can be sacred Toda ideia que você tem na sua comunidade pode ser sagrada, if it is done for the gospel. se ela for feita pelo evangelho. Just like any ministry can be secular Assim como qualquer ministério pode se tornar if the secular, agenda se a sua is agenda self-driven. for guiada por você, for What makes egoísta. something sacred O que torna algo is sagrado not that it is vocational ministry. não é porque é algo feito por pessoas vocacionadas para o ministério, It's that it's being done for the glory of God, mas é porque é feito para a glória de Deus, to make the gospel beautiful, para fazer o evangelho bonito and to tell the redemptive story of God. e para contar a história redentora de Deus. This can get bigger too. Isso pode se tornar maior também. As we were exploring the little things, À medida que a gente estava explorando as coisas pequenas, stickers and cards, adesivos, cartões de visitas, we started dreaming bigger. nós começamos a sonhar maior. We started saying there's a lot of people A gente começou a pensar, ó, tem um monte de gente that don't come into the church que não vem na igreja, because they don't want to come into the church. porque eles não querem vir na igreja. Because the church is a scary place for them. Porque a igreja para eles é um lugar assustador. But we want them to experience the gospel. Mas a gente quer que eles possam experimentar o evangelho. So how can we do this? Então como a gente faz isso? So we decided to start some businesses. Então a gente decidiu que nós íamos começar alguns negócios. In particular, some coffee shops. E de forma particular algumas cafeterias. Because in our culture, Porque na nossa cultura, coffee shops are where people sit and have conversation. cafeterias são locais onde as pessoas sentam e têm conversas. Coffee shops are where people on their way home from work Cafeterias são lugares onde as pessoas, no caminho delas de casa, do trabalho para casa, stop and drink a cup of coffee param e tomam uma xícara de café to settle down para descansar before they get home. antes de chegar em casa. It's where they talk to the barista, É ali onde eles conversam com o barista. and the barista becomes their counselor. E o barista muitas vezes se torna o conselheiro deles. And we thought to ourselves, E a gente começou a pensar, man, what a great way to serve the community. caramba, que oportunidade fantástica de servir a comunidade. Make a coffee shop. Vamos construir algumas cafeterias. Invite them to come. Vamos convidar a nossa Have the comunidade. best coffee Vamos ter o melhor café. and the best baristas. Os melhores baristas. And when the baristas share with them, E então quando os baristas compartilharem com have eles, them be positive a vida vai ser positiva and excited e animada. and to
share the gospel E então eles vão poder compartilhar o evangelho with their good words and their good works com as suas boas obras e com as suas boas palavras. and let the people experience the gospel. E então o povo vai poder experimentar o evangelho. Do we have Bible verses on the wall in our coffee shops? Lá nas nossas cafeterias, será que a gente tem No, we don't. tem versículos na parede? Nothing wrong with that. Não tem nada de errado com But isso. we don't. Mas a gente não tem. It's not a Christian coffee shop. Não é uma cafeteria cristã. It's just a great coffee shop Só é uma baita de uma cafeteria, where the people that are there onde as pessoas que vão lá know how to love other people. sabem como amar outras And then we pessoas. thought, Então a gente pensou, let's take all the money from the coffee shop. vamos pegar todo o dinheiro que vai And vir give it all away. dessas cafeterias e vamos dar. So guess what begins to happen now? Então o que começou a acontecer? The people coming to the coffee shop, As pessoas vêm na cafeteria they go, oh, why do you give all your money away? e eles ficam maravilhados. Caramba, vocês estão dando todo o dinheiro que vocês têm. And we go, E a gente então fala, have you seen the world? você já viu o que a gente está fazendo? It's a mess. Você já viu o mundo é uma People are dying bagunça. everywhere. Pessoas estão morrendo em todo There's lugar. orphans. Tem órfãos, There's widows. tem viúvas, There's poor people. tem pessoas There's pobres, struggling people. tem pessoas que estão There are com people being dificuldades, trafficked, tem pessoas sendo traficadas, used, usadas, enslaved, escravizadas, abused, abusadas, em everywhere. todos os lugares. And we can do something E a gente about pode that. fazer algo sobre isso. So why wouldn't we? Então por que nós não iríamos fazer algo sobre In isso? fact, you can do something about Na that. verdade, você pode fazer algo sobre isso. Why wouldn't you? Por que você não faria algo sobre isso? And they go, yeah. E eles falam, é verdade. And a conversation begins. E então uma conversa começa. And before you know it, E antes que você perceba, the conversation evolves a conversa evolui over a few weeks, e depois de algumas semanas, because they always come back over and over again. eles estão sempre voltando de novo e de And novo. we begin to share. E nós começamos a Do you compartilhar. know why we redeem things? Você sabe por que a gente redime coisas? Because we have been redeemed. Porque nós fomos redimidos. Because one who redeemed us Porque aquele que nos redimiu invites us to redeem others. nos convida a redimir outros. We have seen as many people come to know Jesus A gente- through business A gente já as viu we have through church. tantas pessoas conhecerem a Cristo através dos negócios do que a gente, tanto quanto a gente viu através da Because igreja. the organized church Porque a igreja organizada is not the church. não é a igreja. The church is wherever we are, A igreja é onde quer que nós in every estivermos, circumstance, em qualquer in circunstância, every em relationship, qualquer relacionamento, in every resource, em qualquer recurso, living for the glory of God. vivendo para a glória de Deus, To know God more para conhecer mais a Deus and to make Him known e more. fazê-lo mais conhecido. Then we decided Então a gente decidiu, we need more people involved in changing the world, precisamos de mais gente envolvidas em mudar o mundo. because when people that don't know Jesus engage in something bigger than themselves, Porque quando pessoas que não conhecem Jesus se engajam em coisas maiores do que it elas, opens up the conversation isso abre a conversa about God's redemption of mankind. sobre a redenção de Deus da raça humana. So we started a non-profit. Então nós começamos uma organização sem fins lucrativos. An organization called Love Made Visible Uma organização chamada Amor Invisível, that works with children around the world que trabalha com crianças ao redor do mundo, from hard places. crianças de lugares difíceis, carentes. Why did we do this? E por que a gente faz isso? Because we want to start more things? Porque a gente quer começar No, mais no, coisas? no, no, no. Não, To tell the gospel story para contar a história do evangelho to more people. para mais pessoas. The church develops disciples, A igreja desenvolve discípulos, humans that love Jesus humanos que amam a Jesus and are willing to give themselves away for the sake of the gospel. e estão dispostos a se doarem para o bem do evangelho. The coffee shop develops conversations A cafeteria desenvolve that conversas inspire people to be Is- more than they are, e inspira pessoas a ser mais do que eles são and it develops money e desenvolve dinheiro to pay to send all these people all Pra- over the world para pagar, para enviar todas essas pessoas por todo o mundo and to serve the people of the world e para servir as pessoas do mundo who have need. que têm necessidades. And the non-profit E a organização sem fins becomes a lucrativos platform se torna uma plataforma through which we can send the disciples através da qual nós podemos enviar os discípulos anywhere in the world, em qualquer lugar do mundo and we fund it e nós financiamos eles with coffee shops através das and cafeterias, other businesses dos negócios, that inspire people onde inspiramos to pessoas become more than they are para ser mais do que eles and são invite them to know Jesus. e nós os convidamos a conhecer And Jesus. together these three things E juntas essas três coisas become like three legs to a chair se tornam três pernas de uma banqueta so that we can change the world. para que nós possamos mudar o mundo. And so now we're beginning to do that. E agora nós estamos começando a fazer isso. Why do we do all of E this? por que a gente faz tudo isso?
Because in the very beginning, Porque lá no começo, we were created nós fomos criados to know God and make Him known. para conhecer a Deus, para ser conhecido por Deus e fazê-lo And conhecido. we lost that purpose. E nós perdemos esse And propósito, God gave it back. mas Deus o devolveu. And I'm going to live my life E eu vou viver a minha vida the way I am a husband, na maneira como eu sou um a marido, father, um pai, a neighbor, vizinho, a businessman, homem de negócios, a non-profit person, homem de uma organização sem fins a lucrativos, pastor. pastor. I don't care what it is. Eu não tô nem aí para o que I é. want to live my Eu life quero viver a minha vida telling the gospel story. contando a história do evangelho. And I want to teach the people that I get to shepherd E eu quero ensinar as pessoas as quais eu pastoreio how to tell the gospel story, como contar a história do not the evangelho, church's story. não a história da igreja. We need to be the church. Nós precisamos ser a igreja. And here's how we do that. E é assim que nós fazemos isso. We gather together Nós nos reunimos regularly regularmente to celebrate God, para celebrar Deus, worshiping Him, adorando and be inspired by His word. e sendo inspirados pela palavra. And in celebrating Him E então, ao celebrarmos a Deus and inspired by His e word, sermos inspirados pela sua palavra, we preach the gospel to each other nós every week, pregamos o don't we? evangelho uns aos outros todos os dias, não? And then throughout the week, E então, ao longo da semana, I take that inspiration eu pego essa inspiração and that celebration e essa celebração with all of the people in our church, com todas as pessoas da igreja and we preach the gospel to ourselves e every day. nós pregamos o evangelho para nós it's mesmos good todos news. os dias. Isso é boas novas. good news. Boas novas. I was dead, Eu estava morto, but He made me alive. mas ele me deu vida. I was lost, Eu estava perdido, but He gave me a future. mas ele me deu um futuro. I was purposeless, Eu não tinha but propósito, He gave me a purpose. mas ele me deu um propósito. And that's why I live E today. é por isso que eu vivo hoje. And then we, the church, Então nós, a igreja, go do good works vamos fazer boas obras in love em amor, because of Jesus, por causa de Jesus, telling His story, contando a história dele, not ours. não a nossa. This is how the church was meant to be. É assim que a igreja foi criada para ser. May we all be stirred up Que todos nós possamos estar encorajados and stir each other up e possamos encorajar uns aos outros to love and good deeds, a amarmos e a termos boas obras, so that we and our churches para que nós e nossas igrejas might become salt and light possamos nos tornar sal e luz to the people in our communities para o povo na nossa and comunidade to the people on this planet, e para o povo nesse planeta, that they would say, para que eles possam dizer: there's no group of people we'd rather have in our city não tem nenhum grupo de pessoas que nós preferiríamos ter em nossa cidade than the church. do que a igreja. They are not for themselves. Eles não estão aqui para eles mesmos, They are for us. eles estão aqui para a gente. Let's pray. Vamos orar. God, Deus, this is a hard work esse é um trabalho duro, because we get confused porque nós nos confundimos. and we think we're supposed to build buildings, Nós pensamos que nós devemos construir prédios, gather more people, reunir mais gente, become successful, nos tornarmos bem-sucedidos, write a book, escrevermos um livro teach others. e ensinar outros. But that's not what you said. Mas não é isso que o Senhor disse. You said, Que whatever we do, o Senhor disse que quer seja o que for que nós fizermos, we should do it in our new purpose, nós deveríamos fazer num novo propósito. the purpose restored to us, O propósito que nos foi restaurado, to know you more de te conhecer mais and to make you known. e de te fazer conhecer. So whether we pastor a teeny tiny little church Então, quer pastoreemos uma igreja pequenininha, or a medium church ou uma igreja média, or a giant church, ou uma igreja gigante, may we use those opportunities que possamos usar essas oportunidades of shepherding those people, de pastorear essas pessoas, to teach them para ensiná-los to tell the gospel story a contar a história in do their everyday evangelho lives. no dia a dia deles. As we learn to tell the gospel À story medida que nós in our aprendemos everyday lives, a contar a história do evangelho na nossa vida cotidiana, help us be less concerned about the sizes of our churches nos ajuda a estarmos menos preocupados com o tamanho das nossas igrejas, and the sizes of our sanctuaries, com o tamanho do nosso salão de culto, and help us to be concerned about the fruit of our church, e nos ajuda a estarmos preocupados com o fruto da nossa igreja, the fruit of being salt and light to our community o fruto de ser sal e luz para a nossa comunidade, and telling the gospel story contando a história do evangelho in all of our words em todas as nossas palavras and all of our e em actions. todas as nossas ações. Make us a creative people, Nos faz um povo criativo, finding new ways encontrando novas maneiras to walk into the third spaces de entrar nesses lugares secundários, outside the walls of our church, além dos muros da nossa igreja, to be of benefit para sermos to the community. benefício
para a comunidade and to serve the people. e para servir as love you, pessoas. Jesus. Nós te amamos, Jesus. Amen. Amém.